Hoje nós vamos discorrer sobre a sexta questão de estudo. E aí, como descortinar o que está oculto? Nessa série, Educação Infantil, Caminhos a Percorrer, estamos conversando sobre diferentes temáticas que tratam da pedagogia da infância. E na coleção 1, nós estamos discorrendo sobre currículos na educação infantil. Ao longo das discussões dos 5 primeiros vídeos, várias questões surgiram. E aí nós organizamos as indagações que vocês encaminharam em 6 questões de estudos. E hoje nós vamos discorrer justamente sobre essa, que é a sexta questão de estudos, no sentido da gente dialogar um pouco sobre como que nós podemos descortinar o que está oculto. O que a gente pode fazer para descortinar o que está oculto? E aí, o que fazer? Em primeiro lugar, é ter clareza da perspectiva teórica que nós vamos adotar, que vai subsidiar o nosso trabalho. E para ressignificar alguns conceitos, não basta ler, estudar, debater, apenas no âmbito teórico. É preciso ir ao encontro da prática. E aí, colocar a nossa prática na roda de reflexões. Colocar as nossas atividades realizadas, nossas vivências, as nossas experiências vividas na roda de reflexões. Não ter medo de trazer a prática para discutir. Às vezes a gente fica com muito medo, de ser julgado, de alguém fazer uma análise que a gente não vai gostar. A gente precisa desapegar dessas questões. Se nós queremos crescer nesse processo, nós precisamos nos constituir um grupo respeitoso. Então isso também é muito importante. Por quê? Porque quando eu coloco a minha prática na roda, eu vou me abrir, e vou permitir que o outro venha dialogar com a mesma. E aí eu não vou ficar sozinha na minha sala de aula, com aquelas crianças. Eu vou ter interlocutores, eu vou ter pessoas para discutir comigo. E quando eu coloco essa prática na roda, eu preciso fazer alguns questionamentos. E aí é legal a gente estar escrevendo, botando mesmo no papel, escrevendo como é a prática, escrevendo as experiências vividas, colocando as atividades que a gente tem realizado e nos questionando. O que fazemos, por que fazemos, quando fazemos, como fazemos. O que nós vivenciamos, por que vivenciamos desse modo, por que vivenciamos essa atividade desse modo, quando que nós estamos oferecendo essa atividade, em que momento essa atividade está sendo oferecida. Eu estou oferecendo essa atividade com consciência do tempo de aprendizagem da criança, do ritmo de aprendizagem. Eu diagnostiquei a quantas anda as suas zonas no movimento proximal. Então, essas são questões importantes que a gente precisa estar discutindo. E como que nós fazemos, que nós vivenciamos essas experiências e essas atividades. Então, quando eu coloco no papel e eu faço esses questionamentos, eu consigo me olhar de fora. Eu consigo ver o que eu estou fazendo com um olhar de fora, como alguém que está questionando, problematizando aquelas situações. E aí, quando eu consigo fazer isso numa roda de reflexões, eu qualifico, porque eu vou confrontando esse meu olhar com os olhares dos colegas. E num confronto respeitoso, nós vamos qualificando a nossa prática. Então, ao escrever e falar sobre tais questões, nós tomamos ciência das concepções que estão subjacentes na nossa prática. Então, às vezes a gente tem no discurso uma concepção, tem no desejo uma concepção,
mas na prática a gente consegue fazer numa dimensão que às vezes a gente já tentou no discurso romper. Então, por isso que é bom a gente estar conhecendo os diferentes currículos que foram produzidos ao longo da história, para que a gente possa percebê-los na nossa prática. E aí, nessa percepção, à luz da teoria que a gente está adotando, a gente vai ressignificando. Isso que eu falo que é dialogar com as diferentes concepções teóricas. Não é dialogar no sentido de fazer uma mistura, como eu sempre venho falando, mas é dialogar no sentido de tomar ciência para ressignificar o que é necessário, romper com o que é fundamental, inserir o que precisa ser inserido, né? Então aí nesse processo a gente vai aprimorando. Uma outra questão também que a gente pode fazer é organizar dois grupos. Um grupo pega a prática e traz para a roda. E um outro grupo fica no papel de observadores. E aí vai pontuando e tentando teorizar aquela questão observada. Mais uma vez é importante estudar e aprofundar a concepção que a gente está adotando e conhecer as demais, né? Depois troca. O grupo que observava vai estar explicitando a sua prática e o que demonstrou a sua prática vai observar. Depois faz uma grande roda de debate. E aí buscando, em primeiro lugar, nos situar a prática. Está dizendo de quais questões que a gente observou isso, que a gente observou aquilo, né? Essa questão está mais ancorada numa perspectiva tradicional, essa está mais, né, no construtivismo, essa já está mais um pouco interacionista, essa já dialoga um pouco mais com a abordagem que a gente está adotando, essa nós precisamos rever, e aí os colegas vão trazendo sugestões, às vezes alguém já fez de uma forma, vai trazer como fez, e às vezes no modo que ela fez vai ajudar, às vezes ela buscou pistas numa abordagem que não é a que a gente está adotando, mas aquela pista naquele momento, naquela situação, vai nos ajudar a fincar o pé no chão, né? Porque quando a gente está na sala de aula, na escola, nós precisamos parar e pensar no dia a dia vivido, por isso que a gente está falando de currículo vivido. E a teoria, a academia, nós vamos dialogar, mas nós não podemos ficar à mercê, né, dos modismos, das questões que vêm acontecendo por aí. Então, isso aí é uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque isso se torna discurso e não se aplica à prática. E aí, nesse sentido, né, com base nessa dinâmica, a gente vai retomando a perspectiva teórica adotada, analisando como que as proposições, né, como que as atividades estão sendo vivenciadas e que é preciso redimensionar, né, até o ponto da gente conseguir romper. Né, porque não dá para a gente sair falando e dizendo que tem que romper com isso, com aquilo. Né, romper é o quê? Tirar e romper. E esse rompimento dói. Então eu só vou romper e retirar, né, e abolir do meu cotidiano se eu já consigo fazer uma coisa diferente. Então, enquanto eu não consigo fazer isso, enquanto eu estou aprendendo a fazer isso, eu vou, né, inserindo essas novas possibilidades, né, sem jogar fora a minha história. Minha história eu não posso jogar fora. A gente fala muito disso. Nós fomos constituídos nessa história. Nós precisamos, sim, redimensioná-la, qualificá-la, mas não jogar fora. Quando a gente joga fora, a gente fica sem saber o que fazer. E aí, às vezes, a gente ou retoma para um tradicional, né, bem catastrófico, no desespero de que tem que fazer alguma coisa, ou então vira um laissez-faire, né? Vira um achismo, vira um espontaneísmo, vira uma prática que não tem
não tem eco, né? Não tem sentido, né? Para a comunidade nem para as crianças.